reduzir a quantidade de estatais que nós temos. Nós pretendemos criar o melhor ambiente de negócios do país. Nós queremos simplificar o ambiente de negócios. Impostos não vão subir, não vai ter aumento de impostos. Fiquem tranquilos. A tendência é redução de impostos. Então, na formação de um imposto único, que possivelmente poderá acontecer, terá um cap. Então, se a arrecadação passar de X% do PIB, imediatamente a alíquota, vamos dizer que a alíquota fosse de 7,5%, passa para 7,3%. Bateu no teto, passa para 7,2%. E assim você vai ajustando a alíquota sem aumentar impostos. Pela primeira vez nesse país, nós temos um governo liberal. Liberal na economia e conservador na família. Então, há quanto tempo não temos um governo liberal nesse país? Então, na realidade, nós estamos dando uma chance aos liberais, pela primeira vez, mostrar a que eles vieram. Então, nós temos esse grande desafio, temos uma equipe espetacular, e eu decidi ir para o governo porque eu vi a qualidade dessas pessoas que estão indo para o governo. Eu vi a qualidade, o empenho dessas pessoas. Tem uma das pessoas que eu conheço que está no governo, ganhava $2,5 milhões por ano no banco que ele trabalhava, e foi para ganhar R$26 mil por mês. Então, é doação. Então, e é um punhado de gente que está fazendo a mesma coisa. Então, eu acredito que vai haver uma mudança, uma guinada no Brasil daqui para frente. Não se surpreendam se o presidente apresentar uma emenda proibindo reeleição de prefeito, governador e presidente da República. Isso é estadismo. Diferentemente, com todo respeito, Fernando Henrique Cardoso custou caro para a nação, custou muito caro para a nação, quando ele passou por 2 mandatos. Consequências da esquerda. 2 mandatos. Consequência. A Venezuela passou para 2 mandatos. Deu no que deu. A Bolívia votou 2 mandatos, deu no que deu. Equador, com Correia, votou 2 mandatos, deu no que deu. Olha só, baseado no Brasil, eles foram um pouco mais eficientes. Na Venezuela, Equador e Bolívia, baseado no exemplo do PSDB, do Brasil. Gente, a história, ela tem uma razão. A Venezuela, Bolívia e Equador são, de uma certa forma, por responsabilidade, por uma culpa do partido que estava no governo naquela época, que dobrou o mandato. Faça uma reflexão. Esses países copiaram o Brasil e venderam para a população que era bom o que o Brasil estava fazendo e dobraram o mandato. Então, eu acho que existe uma parcela de responsabilidade do PSDB nessas democracias populistas que temos aqui por perto. Gente, eu já falei demais. Se eu começar a falar do Brasil aqui, daqui a pouco eu vou ter que distribuir lenços para vocês, porque nós todos vamos chorar, que a situação do país não é muito boa. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou muito confiante no novo governo, estou muito confiante no que eles vão fazer na área de família, na área social, política de cotas. Eu estava recentemente com o pai de um aluno. O filho não ia sábado para matinê, não ia domingo para o clube, ficava estudando. E na hora que ele passou, ele teve que abrir mão da nota para algumas pessoas que ganhavam, que tinham notas muito menores que ele. Isso é justiça? Então, se nós temos um problema social referente a certas minorias, o que é que nós temos que fazer? Vamos investir mais nas escolas de periferia, dando computador para crianças, pagando professor diferenciadamente, melhorando a qualidade das escolas. É isso que nós temos que fazer. Mas cota é injustiça. Cota é injustiça. Estatuto do Desarmamento tem que ser revisto.
Eu durmo na minha fazenda aqui perto, sempre temeroso, porque as 4 fazendas no meu redor já foram assaltadas. Nós temos que rever o Estatuto de Desarmamento. O que é o Estatuto de Desarmamento? Só para vocês entenderem. O desarmamento aconteceu na União Soviética, na Alemanha, em Cuba, na Venezuela. Gente, ditaduras e a esquerda gostam de desarmar a população, porque uma vez a população desarmada, ficam mais subservientes. Nós não podemos permitir isso. Os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, 300 milhões de armas. Já é um dos países mais pacíficos do mundo. Para ter algum serial killer, tudo bem, mas soma tudo. Não dá os 60 mil que nós matamos por ano aqui no Brasil. Nem de longe. Os 60 mil do Brasil deve ser mais ou menos a soma de quase do mundo inteiro. Nós precisamos colocar a escola sem partido. Nós não podemos permitir que os professores ideologizem a escola. Nós queremos que nossos filhos aprendam português, matemática, geografia, história. Nós não queremos que os professores incultam nos nossos filhos o que eles têm feito. Enfim, é uma grande revolução que nós temos que fazer nesse país. É uma grande mudança. E já começou. Antes do novo presidente assumir, vai ser diplomado na segunda-feira, 16 horas. Antes de ele assumir, os mais médicos sumiram, foram embora. Não teve nenhuma medida do governo cancelando o programa nem nada, mas foram embora. Por quê? Porque ia ser desmascarado, que isso é uma remessa de dinheiro para Cuba. E fizeram um concurso, imediatamente repuseram 95% dos médicos no primeiro concurso. Ou seja, a esquerda mente. Era uma falácia que o Brasil não tinha médicos. Era uma falácia. Aquilo era uma forma de transferir dinheiro para Cuba. E agora nós precisamos abrir a caixa do BNDES. Vai ser aberta a caixa do BNDES. A sociedade brasileira precisa saber por que em vez de construir um metrô em Belo Horizonte, construiu na Venezuela. Por que em vez de construir uma autopista num estado carente qualquer do Brasil, se construiu em outros países. Aeroportos novos, nós temos tantos aeroportos deficientes aqui, foram construir aeroportos na África. Enfim, como se explica do dinheiro dos nossos impostos você fazer benefício para outros países? Na maioria deles, ditadores ou de esquerda. Eu estou falando muito de esquerda, já peço desculpa a vocês. Olha, quando eu tinha 16 anos de idade, na minha escola em Oliveira, eu sou de Oliveira. Tem alguém de Oliveira aqui? Só o Silvinho. Ok. Em Oliveira, o Emílio Haddad Filho foi meu professor no ginásio estadual. À noite, de manhã cedo eu fazia ginásio e à noite eu fazia contabilidade. Tinha. E aí ele colocou, o livro desse semestre é A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Então, conheci o que é mercado. Depois, aos 17 anos de idade, vim para Belo Horizonte. Tinha uma revista do Henry Maxud, chamada Revista Visão, que hoje é a Revista Exame. Então, eu abri essa revista, ganhei essa revista de um amigo, do Geraldo Esteves, do EPA. Ele me deu a revista. Está aqui, Geraldo? Geraldo, no colégio estadual, segundo ano, estava lendo a revista Visão. E eu falei para ele assim, por favor, depois que você ler essa revista, você me dá essa revista. E ele me deu a revista. E nessa revista o artigo de centro era O Caminho da Servidão, Friedrich Hayek. Achei esquisito aquele título, O Caminho da Servidão. Vou ler. E é uma das obras-primas de Hayek. E aí eu comecei a entender o que a esquerda faz. Como é que ela destrói um país, uma sociedade, o tecido social. Como é que ela fortalece o Estado e os governos de plantão. Não servindo a sociedade, mas se servindo da sociedade. Então, eu tive a sorte de, aos 16 anos de idade, Adam Smith, aos 17 anos de idade, quando cheguei em Belo Horizonte, fui colega do Geraldo do Colégio Estadual e tive o contato com Friedrich Hayek. E aí eu entendi cedo. Foi uma coisa, uma dádiva que Deus me deu. Quão mal é a esquerda. Como faz mal. Qual país de esquerda as pessoas vivem felizes? Quem é país de esquerda? Gente, onde é que as pessoas estão felizes? Na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos,
Ok? Então, a falácia da esquerda precisa ser enterrada. E o grande desafio nosso, das pessoas que estão indo para o governo, é exatamente mostrar que existem melhores alternativas para a sociedade e para a economia que não são as alternativas de esquerda. E é isso que é o nosso trabalho. Por favor, orem por mim. Obrigado.